O motor a combustão. Foi a partir do século XVII que o homem começa a desenvolver conceitos para construir um mecanismo para gerar força de uma maneira automática, diferente de uma tração animal ou força humana, e através desse mecanismo o pudesse levá-lo a grandes distâncias e certas velocidades maiores que as de seus próprios passos. No século XVIII, ocorre a Revolução Industrial, período onde ocorrem as transições e introdução de novos processos de manufatura, e foi no ano de 1860 que a ideia de construir uma máquina que utilizasse o benzeno como combustível começa a se desenvolver. E somente após 6 anos, em 1866, a ideia pôde ser concretizada por um alemão chamado Nikolaus August Otto. Aos 16 anos, Otto deixou a escola para ir trabalhar. Trabalhou como balconista em Frankfurt e como vendedor ambulante, vendendo açúcar, panelas e chá, e supermercados na fronteira alemã com a Bélgica, a França, e cada lugar que visitava conhecia seu interesse por mecânica. Foi então despertado. Otto naquela época não teve sua ideia desenvolvida sem nenhuma base. Naquele tempo, os motores a vapor já eram muito bem difundidos, sendo utilizados em grandes embarcações locomotivas. Otto ainda contava com um grande contato com outros inventores e cientistas da época que buscavam o aprimoramento deste tipo de mecanismo. Otto então foi em busca de seu próprio invento, com base em tudo que havia visto a partir dos conceitos dos motores a vapor e do conjunto mecânico de pedal e manivela utilizados em uma bicicleta, com a ideia de projetar um sistema que pudesse operar a partir da reação de uma mistura de ar combustível, onde através da explosão geraria a força e movimento. Com este conceito definido, Otto começa a desenvolver seu mecanismo para sua máquina térmica. Ele conclui que para que ela pudesse operar seguindo um ciclo composto por 4 tempos de operação, foi a partir daí então que ele foi nomeado motor a combustão interna de ciclo de 4 tempos, como motor ciclo Otto. O motor inventado por Otto demonstrou inúmeras vantagens em relação ao motor a vapor utilizado na época. Uma delas é o baixo peso, já que os motores a vapor necessitavam de enormes reservatórios de água, além de combustível para ser queimado para aquecer a água, sendo nestes casos carvão ou lenha. Além do baixo peso, o motor a combustão interna apresenta baixo consumo de combustível, mesmo este sendo o benzeno. Outro fator era a potência dos motores de combustão interna ciclo Otto, o qual também superava em proporção de tamanho com o motor a vapor. O motor de combustão interna ciclo Otto, com todas essas vantagens, sendo mais leve e compacto, oferecendo mais versatilidade em comparação com os motores a vapor, logo se consagrou como força motriz, que se estenderia até os dias atuais, nas mais diferentes aplicações que pudesse servir, com a sua força de trabalho ao homem, os automóveis e embarcações, os ônibus, os caminhões, as máquinas de trabalho rural e de canteiros de obras, assim como na indústria em geral e até mesmo na aviação, utilizam ainda o princípio do funcionamento em motores de combustão interna de 150 anos atrás. Desde sua criação, em 1866, os motores a explosão vêm sendo constantemente melhorados, aumentando sua potência, economia e desempenho, e tornando-se o tipo de motor de utilização mais abrangente no mundo. Atualmente, o uso de motores a explosão vai desde cortadores de grama a navios cargueiros. E uma coincidência é que esses dois tipos se utilizam do mesmo motor, o motor a explosão de 2 tempos, mudando apenas suas proporções e aparelhos que auxiliam seu funcionamento. Hoje, iremos falar sobre o funcionamento de 2 motores a explosão mais utilizados no mundo, o motor de 2 tempos e o motor de 4 tempos, os quais se diferenciam essencialmente na ausência de válvulas de entrada e de exaustão no motor de 2 tempos, no qual o pistão faz este trabalho. Funcionamento do motor de 2 tempos. O motor 2 tempos é composto basicamente pelo pistão e biela ligados ao virabrequim.
uma janela de admissão de combustível, uma janela de transferência, a câmara de combustão com a vela de ignição e a janela de escapamento. E funciona da seguinte maneira: a mistura de ar com combustível entra pela janela de admissão, enquanto o pistão está na câmara de combustão. Ao ocorrer a explosão, o pistão desce, forçando a passagem da mistura pela janela de transferência para a câmara de combustão, onde o pistão irá subir, comprimindo a mistura contra a vela de ignição, que irá gerar uma faísca e, consequentemente, a explosão. Então, o pistão é empurrado novamente para baixo, liberando a saída do gás pela janela de escapamento. Funcionamento do motor 4 tempos. O motor 4 tempos é composto também pelo pistão e biela ligados ao virabrequim, uma câmara de combustão com a vela de ignição e dois componentes a mais, a válvula de admissão e a válvula de exaustão, e funciona da seguinte maneira. No primeiro tempo, ocorre a admissão, onde o pistão desce da câmara de combustão e a válvula de admissão se abre e a mistura de ar e combustível entra na câmara. No segundo tempo, ocorre a compressão, quando o pistão sobe para a câmara de combustão, agora com as duas válvulas fechadas, e comprime a mistura. O terceiro tempo é o tempo motor, quando a vela produz uma faísca, gerando a explosão e empurrando o pistão novamente para baixo. No quarto tempo, ocorre a exaustão, que corresponde à subida do pistão de volta à câmara, empurrando o gás pela válvula de exaustão, que agora está aberta. Motores de 4 tempos admitem normalmente uma potência maior, por isso geralmente são utilizados na indústria automobilística. Já os motores 2 tempos possuem um torque maior e são comumente empregados na indústria de propulsão naval. Um motor é um dispositivo que converte energia específica em energia mecânica, de forma a impelir movimento a uma máquina ou veículo. Desde os primórdios, a humanidade utiliza de fontes motoras para se obter trabalho, podendo ser ela força humana, tração animal ou indo até então ao ignitor dos motores termodinâmicos, o motor a vapor. Já no final do século XVII, Denis Papin e Thomas Savery desenvolveram os primeiros motores a vapor, porém foi somente em 1972 que Thomas Newcomen revolucionou a área. Naquela época, estava ocorrendo a chamada Revolução Industrial, em que o número de indústrias teve um crescimento vertiginoso, e com isso a necessidade de usar cada vez mais máquinas para suprir o trabalho humano. A primeira máquina a vapor foi utilizada por Thomas Savery na retirada de águas de poço de mina. A máquina transformava a energia armazenada no vapor quente em energia utilizável. Uma máquina a vapor não cria energia, mas sim usa o vapor para transformar a energia quente que é liberada pela queima de combustível. Toda máquina a vapor possui uma fornalha para que seja realizada a queima do carvão, óleo, madeira ou mesmo outro combustível para produzir energia calorífica. Assim, o calor proveniente da queima de combustível leva a máquina a transformar-se no vapor interior dessa caldeira. Com o processo, o vapor expande-se e ocupa um espaço muitas vezes maior que o ocupado pela água. A energia da expansão produzida pode ser aproveitada de duas formas. A primeira, deslocando-se um embolo num movimento de vai e vem ou acionando uma turbina. Em 1876, Otto se tornou-se o inventor do moderno motor a combustão interna por ter conseguido pôr em prática um motor de 4 tempos. Um curso de admissão, um de compreensão antes da combustão, um curso de expansão, quando o trabalho é realizado sobre o pistão, e finalmente um tempo de exaustão dos gases queimados. O motor tinha eficiência de 14%. Em 1892, o alemão engenheiro Rudolf Diesel conseguiu lançar um novo tipo de motor de combustão interna. Ele se caracterizava por iniciar a combustão pela injeção de um combustível líquido no ar aquecido. Apenas por a compressão permitiu dobrar a eficiência de até então. Agora, sobre a diferença de combustíveis líquidos, o motor a gasolina e álcool são chamados de ciclo de Otto.
e misturam ar, combustível no momento da admissão, que é inflamado por uma faísca proveniente da vela. Sua taxa de compressão varia de 8,1 a 12,1. Motores a diesel aspiram apenas ar durante a admissão e o combustível é injetado posteriormente. A combustão ocorre sem a presença de velas, devido à alta temperatura dentro da câmara de combustão. A taxa de compressão varia entre 14,1 e 25,1, por isso é mais robusto e mais durável. No ano de 1824, foi idealizada uma máquina térmica, cujo rendimento seria máximo. Isso foi feito por Carnot, um cientista e engenheiro francês. A máquina foi desenvolvida e funcionava pelo ciclo de Carnot, atuando entre duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas de forma alternada. Isso permitia que houvesse uma perda menor de energia para o meio externo. O rendimento dessa máquina de Carnot é o máximo de uma máquina térmica que esteja trabalhando entre determinadas temperaturas, entre quente e fria. Esse rendimento, no entanto, nunca chega a 100%. O rendimento de uma máquina de Carnot é igual a, abre parêntese, 1 menos TF sobre TQ, fecha parêntese, vezes 100%, onde TF é a temperatura fria e TQ é a temperatura quente. Sendo que a temperatura da fonte fria é medida em Kelvin e a temperatura da fonte quente também é medida em Kelvin. A grande utilidade desse equipamento foi descobrir se uma máquina térmica teria um bom rendimento, analisando dessa forma se é viável para uma empresa.